Estamos de volta com o programa Emprego em Carteira aqui na TV Mundi. Patrocínio Inforcomp, fabricante de softwares de folha de pagamento, ponto eletrônico e de relógio de ponto REP. Abrilhantando o nosso programa, nosso espaço, mais uma obra da artista Joana, que pode ser vista pelo site www.joanesculturas.com.br. O tema de hoje é reflexos de hora extra no DSR, no adicional noturno, e estamos aqui com o nosso convidado, Carlos Caldeirão, que é gerente de recursos humanos da 5 Engenharia. Bem-vindo, Carlos, obrigado pela visita. Muito obrigado. Carlos, conta pra gente, como é que é esse negócio de processo trabalhista? Eu sei que você hoje está na 5, mas já tem uma larga experiência em departamento pessoal, já passou por várias construtoras, inclusive por épocas diferentes, né? Tem a época que tinha muito mais processo trabalhista, tem a época que as construtoras pagavam muito errado, hoje não. Hoje a gente sente que a construção civil ela se preocupa mais em pagar corretamente, porque sai mais barato isso para a empresa. Conta um pouquinho para a gente, como é que é esse negócio de processo trabalhista na construção civil? É a hora extra que pega? Como é que ocorrem esses processos? Conta um pouquinho da sua experiência para nós. Bom, seguinte, José Roberto, a construção civil tem vários processos trabalhistas. Hoje, na atualidade, tem diminuído bastante referente às empresas. As empresas que têm o seu funcionário registrado. O que está pegando mais é os terceirizados, tá? Ah, tá. Os terceirizados, eles, por ele não tocar a obra inteira, ele entra numa parte da obra só, então ele não tem aquele compromisso, ele vai, entra e sai, aquele rodízio de funcionário, então há um comprometimento com o trabalhador, aí o trabalhador move a ação e a empresa que contratou é solidária, acaba respondendo por esses processos. É o que a gente chama de culpa solidária? Sim, senhor. Isso é uma coisa interessante, pessoal. Sei lá, cerca de 25, 30 anos atrás, a construção civil trabalhava praticamente sempre com mão de obra própria. E ainda naquela época, Carlos, você deve lembrar, pagava semanalmente. Semanalmente. Você tinha que rodar a folha toda semana, pagava toda semana, uma loucura. Aí a construção civil teve um achou. Vamos terceirizar tudo. Né? Que é legal, a gente se livra dos processos trabalhistas. Então, eu não contrato mais um colocador de gesso, não coloco ele na minha folha de pagamento. Eu vou lá e contrato uma empresa de colocação de gesso e ele, empresa, que vai ter um problema com o funcionário e eu, construtora, me livrei. Mas que beleza. Só que foi tudo por água abaixo. Por quê? Quando o governo percebeu isso, ele criou um negócio chamado culpa solidária. Ou seja, se aquela empresa de gesso que você contratou lá na ponta, ele não pagou o reflexo da hora extra ou qualquer coisa que o valha, você, construtora, é arrolada junto. Então a bucha volta para a construtora. E aí eu acho até que fica pior. Porque quando é com o teu funcionário, você está com ele sob controle. Você sabe se você pagou corretamente ou não. Correto. Quando você terceirizou, você fica assim, ao léu, aí, sem saber o que está acontecendo lá na outra ponta. É isso, Carlos? Isso mesmo, com os terceirizados, as empresas que usam esse tipo de mão de obra acabam construindo dentro do RH pessoas, ou melhor, pondo pessoas para administrar isso. O custo se torna indireto. Quer dizer, você tá, de qualquer jeito, você tem que administrar o teu terceirizado. Você tem que saber se ele, terceirizado, está fazendo direitinho lá. Isso. Se o cara está registrado, se tem exame médico, se está tudo bonitinho. Então a gente tem que montar essa estrutura para não ser pego no futuro com reclamação trabalhista. E numa reclamação trabalhista, se o contratado não estiver presente, quem vai pagar é a empresa. Isso o juiz não tem escapatória. Ele leva isso para a minha empresa, principalmente, a pagar. Então a gente acaba, todas as construtoras que fazem as contratações dos terceirizados, acabam utilizando de ferramentas para controlar isso. E esse mesmo é difícil. A gente chama de gato, né, os gatinhos, não sabe pagar a hora extra, não sabe calcular a média, às vezes põe num contador, o contador não sabe fazer, e não contrata uma empresa de software de folha de pagamento, e vai essas... O que ele chama de gato, né, só para lembrar,
são aquelas pequenas empreiteiras, sem estrutura nenhuma, e às vezes nem tem interesse em ter estrutura, quer mesmo pagar errado para economizar, e no fim a bomba sobra para a construtora. Vamos voltar um pouquinho no assunto da hora extra, Carlos, sobre o reflexo no DSR. É outra coisa complicada. Você sente isso, que eu sinto, por exemplo, que tirando os especialistas no assunto, ninguém sabe calcular esse reflexo da hora extra no DSR? É difícil. Hoje em dia, gente que está mais antigo no trecho aí acaba sabendo como fazer. Mas o interessante também são as empresas que surgem vendendo as folhas de pagamento, tipo a Inforcomp, já traz uma estrutura pronta para que a gente não se desgaste. Vocês já se desgastaram, fizeram todo o cálculo, leva toda a preparação. Quer dizer, a folha de pagamento é que tem a obrigação de fazer esse cálculo todo enrolado aí e dar pronto para vocês. Porque se der algum problema, eu vou ligar lá na folha e falar, poxa, vocês não sabem disso, vocês estão me vendendo um produto. Então, essa ferramenta tem nos ajudado muito no mercado, que é a folha de pagamento informatizada. Eu sou do tempo manual. Então, o senhor falou, semanal, mas imagine hoje. Hoje não dá mais, né? Ou eu evoluo ou eu fico para trás. Exatamente. E nos processos trabalhistas? Esse problema de calcular o reflexo do DSR, isso também os advogados abordam muito isso? Tem processo trabalhista do reflexo do DSR? Tem. Tem? Tem. Os advogados abordam muito isso aí. O que acontece é que o trabalhador, quando procura um advogado para falar da reclamação trabalhista ou alguma coisa que está devendo para ele, o trabalhador da construção civil não sabe informar para o advogado. Por questão de não conhecimento, não é um cálculo complicado. Na verdade, ele vai lá porque alguém falou para ele, olha, eu entrei contra essa empresa, saí com não sei quanto no bolso. Aí ele vai lá bater num advogado e ver se o cara arruma um dinheirinho para ele. Principalmente se ele estiver desempregado. Aí ele falou para o advogado, eu não recebi fundo de garantia, não recebi nada, e dá entrada, e aí cabe à empresa estar bem estruturada, organizada, com os seus recibos de pagamento, suas quitações, pagamento em dia, apresentar lá para o juiz, assim mesmo, ainda sai alguma coisa. Se o cara pedir um monte de coisa que você pagou, mas você não tem como provar que pagou, se não tiver organizado, você dança. Dança. Por isso que os terceirizados, às vezes, não são organizados nessa situação de documentação, acaba estourando quem contratou. Exatamente. Certo? Pessoal, nós vamos para o próximo bloco. O Carlos vai continuar com a gente aqui, para a gente bater mais um pouquinho de papo. E a gente volta já. Nos aguarde, por favor.